Nós estamos cada vez mais sendo compelidos a viver uma vida não autêntica. E a vida não autêntica é uma vida na qual você vive o tempo inteiro na base de causar reações no outro. Você precisa voltar a pensar. Você precisa voltar a usar o cérebro. Eu queria conversar com vocês nesse vídeo sobre a necessidade urgente de voltarmos a desenvolver o pensamento crítico, a capacidade de julgamento das situações, porque cada vez mais eu estou convencido de que na nossa era do paradoxo da escolha, da sociedade do espetáculo, na nossa era em que a gente fala cada vez mais sobre performance, nesse momento onde a gente fala cada vez mais sobre qual é a melhor maneira de dormir, qual é a melhor maneira de viver, qual é a melhor maneira de fazer X, Y, Z, nada se tornou mais urgente do que a capacidade de pensar. Nada se tornou mais urgente do que a capacidade de você raciocinar, do que a capacidade de você julgar, do que a capacidade de você fazer uma seleção sobre aquilo que melhor se adequa para você. E para te ajudar a pensar sobre isso hoje, eu gostaria de propor 3 vias de raciocínio. Na primeira via, eu quero falar um pouco sobre o estado da questão, onde eu vou usar basicamente 2 livros. O primeiro é sobre a sociedade do espetáculo, que é escrito pelo filósofo Guy Debord, que foi um filósofo, inclusive, que eu utilizei no meu trabalho de conclusão de curso, no curso de psicologia. Depois eu vou articular isso com o paradoxo da escolha. Depois eu quero falar também um pouco sobre o como que as redes sociais e a confluência de todas essas informações estão fazendo com que nós cada vez mais fiquemos pessoas que não consigam pensar e que por isso sejam incapazes de tomar as próprias decisões e por isso precisam de ajuda, inclusive naquelas coisas mais simples. E por último, eu quero oferecer alguns caminhos que eu acho que são viáveis, tendo em conta esse estado de problemas que eu citei no começo do vídeo. Se você for uma pessoa que deseja organizar as suas finanças pessoais, você clica na Exatos. A Exatos tem uma plataforma que te ajuda a entender como é o teu comportamento financeiro por intermédio da inteligência artificial. Tá? Também tem acesso ao meu curso sobre clareza, que está aqui embaixo. Você pode ter acesso a onde eu aprofundo cada vez mais esses assuntos que tenho falado aqui no YouTube. Nós estamos cada vez mais sendo compelidos a viver uma vida não autêntica. E a vida não autêntica é uma vida na qual você vive o tempo inteiro na base de causar reações no outro. Ou seja, a vida não autêntica é uma vida na qual você se despersonaliza, você sai do lugar de sujeito, de indivíduo que tem gostos, valores, sonhos e realizações e, portanto, você quer necessariamente viver no mundo e se afirmar no mundo. Você passa a viver uma vida na qual você quer ser o tempo inteiro consumido pelo outro. E é claro que os 2 drivers, os 2 motivadores desse movimento, um é esse lugar de pertencimento, porque o outro te dá uma identidade na medida em que ele te aprova, e o outro é a validação, então é o senso de identidade, é o senso de que você tem algum valor, porque de novo o outro te aprova. Então você vê que o outro te consumir enquanto produto, na verdade te dá esses dois drives aqui. Então, seja o de pertencimento, você pertence a algo, seja o de identidade, então você não é nada, você é alguma coisa. Muito bem, só que, de novo, nós estamos a falar sobre esse mecanismo da vida inautêntica. Ok, muito bem. Dito isso, esse é o estado do problema. Alberto, mas qual é o problema? Todo mundo pode viver isso? Por que viver uma vida inautêntica é um problema? Isto é um problema porque, número um, você vai viver sempre na base das expectativas das outras pessoas, e viver na base das expectativas das outras pessoas é um grande problema, porque, número um, você não controla essas expectativas. Número dois, você coloca o teu senso de identidade e o teu senso de valor nas mãos de outra pessoa, o que é um risco gigantesco, porque isso literalmente depende da boa vontade da outra pessoa. Isso só por assim, isso já seria um grande problema, mas eu vou terminar falando da última coisa, que é isso te dá um senso de ser impostor. Porque a síndrome do impostor, e talvez eu tenha que fazer um vídeo só sobre isso, a síndrome de impostor
tem sim ali um fundo de reação no sentido de você ter dificuldade de enxergar o que você de facto é, mas a outra parte é sobre você estar vivendo uma vida inautêntica, ok? Vou pausar aqui porque tem um outro vídeo onde eu quero falar só sobre isso. Vamos falar sobre o impacto desse estado de coisas na tomada de decisão. Ora, é claro que isso prejudica a capacidade de você tomar decisão, porque se você vive uma vida inautêntica na base de ser validado pelo outro, seja por via do pertencimento e seja pela via da identidade, você vai se habituando a não conseguir tomar as próprias decisões. E pense que o teu cérebro aqui é como um músculo mesmo. Se você cada vez mais não consegue tomar decisões com base naquilo que é bom para você, porque você está o tempo inteiro preocupado sobre qual vai ser a reação que isso vai ter na outra pessoa, literalmente você vai perdendo a capacidade de tomar decisões. Se você vai deixando de tomar decisões em aspectos importantes da tua vida, porque o tempo inteiro você está preocupado sobre o que o outro vai pensar e como que o outro vai reagir. E se o outro... Veja, é claro que eu não estou fazendo um apelo ao comportamento antissocial. Obviamente, acho que você tem 2 neurônios restantes, você ainda consegue perceber isso. Mas o que eu estou dizendo é que se você não consegue tomar mínimas decisões a respeito da tua vida, sobre o que é importante para você, porque supostamente o outro não vai gostar, ou porque supostamente você imagina que o outro tem uma expectativa diferente daquilo que você está pensando, pronto. Isso é o maior sinal de que você está vivendo uma vida inautêntica e que muito provavelmente você está perdendo by proxy, por proximidade, você está perdendo a faculdade, a capacidade de tomar decisões sobre outras coisas que são extremamente simples na sua própria vida. Então é aquele caso onde coisas extremamente triviais sobre, por exemplo, que roupa você deveria vestir, sobre se você vai trabalhar, por exemplo, em casa hoje, ou se você vai a um café, se você deveria se aproximar de tal pessoa ou não, sendo que tal pessoa já fez um monte de coisa errada sobre você, já provou que tem má intenção em relação a você, ao invés de... Tipo, são coisas que são self-evident, tipo assim, são coisas que são evidentes por si. Mas você está tão habituado a viver na base da validação externa, você está tão habituado a viver a partir da significação do outro, a partir do pertencimento e da aprovação do outro, que você perdeu as faculdades de pensar sobre você. E daí, é claro, você muito provavelmente, e talvez seja cedo para você perceber, você vai perdendo grandes oportunidades de se experimentar, de entender o que realmente é importante para você, porque você está habituado a viver a partir do signo do outro. E é por isso que agora você entra na rede social muitas vezes e você vê pessoas falando assim, cara, mas isso é tão óbvio, por que você está falando isso? Ora, é porque se fosse tão óbvio assim, a gente não teria grandes problemas em torno de obviedades. Se fosse tão óbvio assim, nós não teríamos tantos problemas em torno de obviedades. Ok? Ok? Ok, então agora eu quero falar sobre a terceira e última parte do vídeo, que é sobre o que a gente pode fazer então. O que é possível fazer então? Olha, primeira coisa, é possível nós começarmos a desenvolver o hábito de aumentar o nosso repertório, tá? A gente não deve começar pela via negativa, de cortar coisas. Não, não é isso. A questão é, como é que eu posso aumentar meu repertório? Você pode aumentar teu repertório, por exemplo, com conhecimentos diferentes. Eleja qualquer assunto diferente de tudo aquilo que você tem consumido e busque saber um pouco mais sobre isso. Não me interessa a maneira ou a forma como você vai fazer isso. Há pessoas que podem fazer isso por intermédio da leitura, há pessoas que podem fazer isso por intermédio de assistir vídeos, há pessoas que podem ouvir podcasts. Não importa o modelo. Eu só quero te sugerir a buscar um assunto diferente do que você tem consumido até o momento e buscar desenvolver isso, e buscar aprender sobre isso. E aí você faz com outro assunto, com outro assunto, com outro assunto, com outro assunto.
Tá? É claro que aqui eu preciso dizer a importância de você ler livros, tá? Eu sei que hoje a maioria das pessoas não gosta mais de ler livros e tudo mais, até porque o span de atenção tá lá nos pés, porque as pessoas estão viciadas em vídeos de 1 minuto. Mas o grande problema em torno disso é que, de novo, consumir vídeos de 1 minuto não vai te dar conhecimento profundo sobre as coisas. Eu lamento ter que te dizer isso. Não vai. Você pode ficar o dia inteiro 24 horas assistindo vídeos de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos sobre um determinado assunto. Se você não tiver a capacidade de parar para ler um livro sobre o assunto, você sempre vai ter um conhecimento fragmentado. E diferente do que você pensa, o conhecimento fragmentado ele pode te ajudar a lidar com situações pontuais imediatas. É como um médico que está no aeroporto e um paciente começa a passar mal. Ele tem o preparo para lidar com aquela situação pontual. Mas se aquele paciente precisar de uma intervenção cirúrgica, esse doutor vai necessariamente ter que ajudar esse paciente a ser trasladado para um outro lugar, que é um lugar apropriado para que esse paciente possa ser operado. Você consegue entender? Então, isso é importante porque é o mesmo mecanismo. O conhecimento fragmentado pode te ajudar a lidar com situações pontuais, mas quando questões mais complexas acontecerem na tua vida, porque elas vão acontecer na tua vida, todo mundo que já viveu mais de 25 anos já entendeu isso. Elas vão acontecer, situações complexas, difíceis, desafiadoras, tristes, vão acontecer na sua vida, querendo você ou não, sendo você uma pessoa boa ou não. E quando essas situações acontecerem, você vai precisar ter conhecimento fundamental sobre as coisas, conhecimento sólido, profundo sobre as coisas. Não são vídeos de 1 minuto que vão te ajudar a resolver isso. Eu acho que essa metáfora do médico no aeroporto foi muito boa. Você entendeu? Então, falei sobre ganho de repertório. A segunda coisa, obviamente, é a extensão desse ganho de repertório. Então, você começa com um assunto e daí você vai aumentando com assuntos diferentes ao longo do tempo. A última coisa que eu ia dizer é você se experimentar tomar pequenas decisões sozinhas e aumentar o impacto dessas decisões ao longo do tempo. Entende? Então você começa decidindo sobre o que você vai vestir, sobre o que você vai comer, e aí você vai aumentando, 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 até o ponto que você consegue tomar decisões importantes sobre a tua vida. E de novo, aqui não é sobre a não importância do feedback e do que os outros podem contribuir para a sua vida. Não é sobre isso. É sobre a urgência de nós começarmos a usar o cérebro. Se você não usar o teu cérebro, você vai ser sempre facilmente enganado pelos outros. Se você não usar a tua capacidade de julgar as coisas, você não vai entender aquilo que serve para você e aquilo que não serve para você. Muito provavelmente aquilo que o fulano falou é uma coisa muito boa, mas não serve para você. E se você não souber isso, sabe o que vai acontecer? É aquilo que acontece nas redes sociais. Cada vídeo novo, presta muita atenção nisso que eu vou dizer. O comportamento que acontece nas redes sociais agora é, a cada vídeo novo, uma expectativa em relação ao que a pessoa deveria ser é adicionada. Então a pessoa vai para a rede social e ao invés dela entender, é só uma rede social, você se relaciona com uma ou outra pessoa, você se entretém ali ou ganha algum tipo de conhecimento pontual e sai, ou vê alguma coisa interessante e sai, volta para a tua vida. Quando a pessoa não desenvolve esse autoconhecimento, essa maturidade, essa clareza que nós estamos a falar aqui nesse vídeo, a pessoa faz isso, ela faz o contrário, ela vai para a rede social e a cada novo vídeo, a cada vídeo que ela vê alguém num lugar e etc., ela adiciona mais uma expectativa do que ela deveria ser. Sobre a falsa percepção de que isso iria dar para ela felicidade, isso iria dar para ela bem-estar. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, eu gosto desse ponto, eu estou em Vila Velha, Espírito Santo. A pessoa vai ver esse vídeo no YouTube, o que ela vai falar? Nossa, eu também tenho que estar ali. E aí ela começa a pesquisar sobre o lugar. E aí ela começa a colocar a expectativa dela em ter que vir para cá. Porque se ela vir para cá, ela vai se sentir bem. Agora, expanda isso para mundo.
expanda isso para a família, expanda isso para relacionamentos, expanda isso para... Essa é a causa da confusão mental que nós temos hoje na internet. Mas agora, quem foi que disse que você, só porque você viu alguém aqui, não significa necessariamente que você tenha que vir aqui também? E eu não estou falando isso pela via do elitismo, eu estou falando isso porque talvez haja outros lugares até melhores para você ir. Não necessariamente, entende? E outra, quem foi que disse que quando você vier aqui, não, aqui você vai estar feliz? Quem disse isso? Muito provavelmente quando você chegar aqui, não vai ser como você quis. A primeira vez, inclusive, que eu vim para cá, estava chovendo. O tempo estava super nublado. Hoje é a segunda vez que eu venho aqui, é a terceira vez no total, e é a segunda vez que eu venho que tem sol. A primeira vez que eu vim estava super nublado. Então, e se quando você vir tiver super nublado? Bem, esse foi o vídeo que eu tinha para vocês. Não se esqueça de me seguir aqui no canal, curta, comenta aqui embaixo sobre qualquer parte desse vídeo que conversou contigo. Aqui embaixo também você vai ter o acesso a Exatos, que se você for uma pessoa que deseja organizar as suas finanças pessoais, você clica na Exatos. A Exatos tem uma plataforma que te ajuda a entender como é o teu comportamento financeiro por intermédio da inteligência artificial. Tá? Também tem acesso ao meu curso sobre clareza, que está aqui embaixo. Você pode ter acesso onde eu aprofundo cada vez mais esses assuntos que tenho falado aqui no YouTube. Ok? Fiquem bem, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.